Para o finalzinho do nosso programa, antes do programa acabar, Piper, vai ser impossível não falar de Jorge Jesus. Grande momento ontem. Jorge Jesus assumiu a seleção portuguesa, falou durante muito tempo a repórteres, principalmente portugueses, respondeu muitas perguntas sobre Cristiano Ronaldo. E o corte que a gente tem a sonora? O corte que a gente vai colocar agora já é do meio para o final da entrevista, onde por mais de uma vez, então eu recomendo que todos assistam a entrevista inteira, por mais de uma vez ele respondeu sobre o Cristiano Ronaldo. E aí, de novo, insistindo sobre essa questão do que pode ou não pode ser entregue, a pergunta é sobre isso, fisicamente, se é mais importante o time, ele respondeu isso, sobre qual vai ser a postura dele à frente da seleção portuguesa, as armas, no caso, as armas mesmo, colocou as armas na mesa, vamos ver. O jogo é que dita, não é? O jogo é que dita, portanto eu não posso ter uma certeza absoluta. O que é importante, nós treinadores, é o rendimento do atleta. Se o atleta não está a render, seja o jogador que for, se tiver que ser substituído é, se não tiver que ser substituído não é. Isso para mim, o meu passado, o nome não conta. Eu já treinei os 2 melhores jogadores do mundo, falta-me o terceiro que já não vou treinar, que é o Messi. Treinei o Neymar, treinei o Ronaldo. E eu, Neymar, um dia disse assim: tu, finish. Ok? E portanto, aquilo que eu achar que é melhor para... Aquilo que eu achar que é melhor para a equipa, que é melhor para, neste caso, para a seleção, é assim que será feito. Olha, Pipano, você pode usar nos seus relacionamentos. To finish. A verdade, assim, o de pior que eu vejo nessa resposta é a risada ao fundo da claque. Porque, evidentemente, para vocês que estavam no intervalo da Fast TV, a gente está falando aqui sobre a declaração do Jorge Jesus, que lembrou o fato de ter falado para o Neymar, o dispensado Neymar quando o técnico dele no Al Hilal o ano passado, em janeiro do ano passado, quando não o inscreveu em alguns campeonatos, porque ele estava, segundo o Jorge Jesus, acabado. Ele falou sobre... ele elogiou o Neymar, disse que era um dos 3 melhores jogadores dessa geração, que ele treinou 2, não treinou o Messi, mas que quando acabou e ele não teve... To finish, exatamente. To finish, acabou. E isso repercutiu no mundo inteiro. Eu tenho para mim, que foi um pouco deselegante, porque não era o assunto o Neymar, e ele aproveitou o momento ali para colocar o assunto, que são, na verdade, recados. Recado para os brasiloides que ficaram enchendo o saco dele nas redes sociais para dizer que o Neymar estava assim pronto, foram na onda de uns baba-ovos aí dizendo: ai, tá vendo, o Jorge Jesus estava errado, ai, o Neymar pode jogar, o Neymar pode jogar. No dia da convocação tava gente: ai, o Neymar pode jogar, tá vendo, o Jorge Jesus estava errado. Uma resposta para essa claque. Uma resposta para o pai do Neymar, que fez lobby para ele não ser convidado, não ser contratado na CBF. Isso aconteceu. Quando ficou vago o cargo, o Ancelotti não veio naquele primeiro ano, houve uma conversa e houve um pedido do staff do Neymar para que não fosse o Jorge Jesus, porque ele já tinha feito isso aí. Já tinha feito isso de não dar protagonismo no Al Hilal para o Neymar. E houve um recado para o próprio Cristiano Ronaldo, dizendo: você vai jogar aqui, mas vai ser de outro jeito. Bom, o Jesus, é claro que ele não é exatamente um lorde, né? Alguém que usa de recursos linguísticos muito sofisticados aí para dar os seus recados. Com ele não, é comunicação direta. Eu diria que Jorge Jesus deve ter perdido assim uma série de seguidores, de adeptos, de apaixonados, de fãs apaixonados aqui no Brasil, especialmente alguns rubro-negros, porque ele falou a verdade. Então, dentro dessa cultura adulatória, bajulatória que aqui no Brasil predomina nessas relações ídolo de futebol, torcida e tal, e principalmente quando a gente se refere ao Neymar, é óbvio que isso acabou caindo como um míssil, porque imagina se a turma da bajulação tolera a contestação à sua estrela mor, né? Então, o que o Jesus disse ontem,
Muitas vozes da imprensa já ecoavam há muito tempo e são diariamente massacradas pelas milícias digitais. Porque falar do Neymar dava a impressão que era uma espécie de anátema, né? Você não podia realmente, de forma alguma, contestar essa sacrossanta figura da bola. Então, bem feito, porque agora quem ataca a sacrossanta figura da bola é o Jesus, no caso o Jorge. Vocês precisavam ouvir isso de alguém de fora, de alguém que trabalhou com ele, de alguém que foi o chefe dele, de alguém que colocou ele para correr. Aliás, o Neymar lá no Al Hilal... Ele tentou colocar ele para correr, mas ele não corre mais, Pipo. Ainda tem isso. Porque lá ele só entrou em campo 7 vezes. Foi o pior negócio que um sheik árabe já fez em toda a história. Pagou milhões, eu fiz a conta na época, era um dinheiro absurdo por cada minuto que o Neymar entrou em campo, porque ele não jogou, ficou 7 vezes em campo. E aí o Jesus colocou ele para vazar. Bem feito. Que isso, Morelli. Valeria 2 camelozinhos só, né? O Neymar lá na Arábia. 2 camelozinhos. Olha só, tem alguns recados nessa fala do Jorge Jesus, né? A primeira é que ele não fecha a porta para o Cristiano Ronaldo. Ele deixa a porta aberta e o Cristiano Ronaldo também saiu da Copa, mas também não pôs um ponto final na sua carreira na seleção. E a gente sabe que a próxima Copa daqui 4 anos vai ser também em Portugal. Então esse é um recado que a gente vai acompanhar essa saga, como a gente acompanhou a saga do Messi nesse ciclo. Segundo recado, o Neymar é piada em Portugal, né? O Neymar vira piada em Portugal. Isso é ruim. Isso é ruim para o Neymar, isso é ruim para quem defende o Neymar, mas eu entendo também que é a pura verdade. Essa risada ao fundo dos jornalistas evidencia uma coisa que a gente já sabia aqui, e que agora sabe que em Portugal também ele é piada, né? Ele é piada. E ele tem que entender, né? Tem que ver as redes uma hora que ele estiver lá de folga na Disney e sacar o que estão falando dele e como estão rindo dele, né? E eu também acho que o Jorge Jesus foi deselegante, né? Porque ele não precisava falar do Neymar. Ele poderia conversar sobre o Neymar não faz mais parte do elenco dele, não faz mais parte de nada. Então ele Morelli. Nem foi a pergunta, não exatamente, tem o Neymar na pergunta. Exatamente. É deliberado, exatamente. Assim. Ele usou para passar recado. Então mesmo. ele foi deselegante, mas ele usou para passar o recado, mas poderia ter evitado isso. Porque ele é muito querido aqui, né? Pelo menos pela torcida do Flamengo, ele é muito querido. E ele sabe que ele deve tudo isso ao Flamengo, né? Ele ficou pouco tempo, mas ele ganhou títulos importantes. Ele era um treinador que estava pensando em acabar a carreira e hoje ele está num ciclo de Copa do Mundo na seleção de Portugal, que é o cargo mais alto, ele, português, poderia alcançar. Então ele deve muito ao futebol brasileiro, mas eu entendo que ele foi super desrespeitoso e deselegante e fora do tom, embora tenha falado a verdade. Bom, desrespeitoso tá o Thomas Molina no meu ouvido. Tu finish, que são 10h58. Mas fala, Pipo, rapidinho, senão ele vai falar no seu também. Ele falou também, ele abriu a possibilidade de ter o Pepe, o ex-zagueiro Pepe, como auxiliar técnico, disse que essa decisão vai depender exclusivamente do ex-jogador. Nossa, eu nunca ouvi um tu finish com tanta veemência que fiquei com medo. Você pode usar também, se alguma moça estiver enchendo o chá tapa-boca, você vira pra ela, tu finish, entendeu? Só finir. Só finir. Atenção aos memes do dia. Antes que você finir comigo aqui. Qual que é o meme? Entrou o Neymar ali pra mim. O meme é da dança, Pipeno, do tango, olha lá. Os jogadores ontem o Oliver, Marco Oliver, tava marcando o Olmo ontem. Tava contra nós esse inglesinho aí. Enfim, o juizão tava meio descalibrado. Tava segurando nós no jogo. Foi o maior marcador do Olmo ontem. Foi coisa agressiva. A luta entre Inglaterra e Noruega, você viu, Pipeno? Os nórdicos, Pipo. Os vikings, olha lá. Os vikings aí. Ó, o ciclo do Mbappé é assim, tem uma ótima Copa do Mundo, tem uma ótima Copa do Mundo, tem uma ótima Copa do Mundo, ele tá na terceira ótima Copa do Mundo. Aí tem o Mbappé nas Copas do Mundo, ele sempre, olha lá, primeiro ele é um dragão Dracarys, você assiste Game of Thrones? Não, Dracarys, quando solta o foguito, assim. E na de 2022 foi vice, mas fez 3 gols na final. E agora, Pipero, tá sangue no olho de novo. Ai, que medo. Vamos ver. E aí, ó, temos aqui o França 1, Espanha 1, 88 minutos. O Merino vai entrar. Aí o Didier Deschamps, não querendo deixar, Pipero. Se tiver empatado e o Merino entrar, já sabemos o que vai dar na semifinal. Não, você vai sim, vai entrar sim. Vamos ver. Tô torcendo pra Espanha loucamente. Temos mais um, não?
C'est fini? Finish? É fini, To finish? To finish. To finish. Vamos